Ok, a turma é sua, fica à vontade. Então, boa tarde, professor, boa tarde a todos. O meu tema desse artigo, ele fala What Factors Predict Upper Body Push-to-Pull Ratios in Professional Firefighters. Seria basicamente, né, que fatores que predizem as proporções de puxar e empurrar da parte superior do bombeiro profissional, né? Então, aqui, os custos financeiros, né, estimados com a perda de produtividade, compensação, despesas médicas, com resultados de lesões musculoesqueléticas em bombeiros, nos Estados Unidos chegou a uma ordem de 1 bilhão por ano, né? Isso ocorre devido à natureza física e imprevisível da nossa ocupação. Ali tem uma foto minha tirada no último incêndio que tive em Fazenda Rio Grande, que foi ontem. Estava no quartel, bem tranquilo, inclusive estudando para a matéria de hoje, e fui acionado para ir lá, e depois de 6 horas e pouco, eu pude ir para casa descansar, ou tentar. Então, a NFPA, em 2018, estimou que aproximadamente 30 mil lesões musculoesqueléticas entre bombeiros, né? Sendo os entorses, as distensões, os tipos de lesão mais comuns nas extremidades superiores e nas extremidades superiores, mais especificamente os ombros, né? Que a gente tem esse problema. Isso pode resultar em um desequilíbrio, devido a um desequilíbrio na musculatura anterior e posterior ao redor dessa articulação. Para isso, né, o estudo começou com um trabalho de Pearson, onde ele comparava forças, velocidade, potência durante o supino no banco, com repetição máxima de um RM, né, em comparação com a puxada também num banco de um RM. A força, né, para empurrar foi maior do que para puxar, mas em contrapartida, a velocidade de saída para puxar, ela foi muito maior, né? Então, eles tiveram maior dificuldade para fazer o levantamento da carga do que aquela velocidade para puxar. Eu peguei ali uma equaçãozinha só para trazer algo do meu métier mais próximo, né, que é a parte de cálculos. Então, a energia cinética, a massa, e ela tem a razão ao quadrado da velocidade, né? Então, se a gente pensar nisso como potência, isso é uma energia. A potência é com relação ao tempo. Então, a potência, muito possivelmente, da puxada foi maior do que essa potência da elevação da carga. Mas é lógico, isso é uma suposição que talvez teria que ser aferido de uma maneira local e de um estudo para poder comprovar isso. Foi apenas uma dedução que eu fiz, né? De acordo com isso, Baker e Newton, eles investigaram a força de tração vertical em um estudo que comparou o supino de um RM com essa barra de um RM em jogadores profissionais de rugby. Nesse estudo foi relatado que o supino de um RM foi aproximadamente 98% de um RM na barra, nesses participantes bem treinados, e concluiu que os profissionais devem considerar ele usa lá P2P ou Push to Pull, para prescrever exercícios, né, para tratar os desequilíbrios nos membros superiores. Nenhum estudo investigou esse push-to-pull ou P2P entre bombeiros profissionais. As avaliações de aptidão normalmente exigidas durante as academias de treinamento de bombeiros e testes anuais como parte da política de treinamento geralmente incluem testes de aptidão muscular da parte superior do corpo, né, de um RM de supino, barras e flexões de solo. Trazendo para a nossa corporação, acho que aquela máxima de paga 10, flexão, e no próprio TAF nosso também, que é avaliado a barra e a flexão do solo, dependendo da idade, ele tem um certo nível de convergência com relação a esses padrões, né? Portanto, né, pode ser mais prático para os bombeiros utilizarem um empurrão horizontal, que seria esse supino, e um puxão vertical, que seriam flexões na barra, agora em um outro plano, né? Uma vez que esses testes são comumente administrados, é mais fácil, a gente tem o solo fácil, o supino fácil, e a barra é mais fácil também.
Em relatos, né, a força de empurrar e puxar por parte da parte superior e a resistência são determinantes importantes da capacidade dos bombeiros de realizar tarefas ocupacionais. Pode ser importante para a gente, ao examinar esse push-to-pull, considerar a concordância entre as relações de força e resistência desse teste, né? Uma revisão recente, ele menciona, da literatura anterior relativa à aptidão dos bombeiros no que diz respeito à capacidade de realizar tarefas ocupacionais, conclui que tanto a força da parte superior do corpo quanto a resistência são importantes a serem avaliados, né, nessa missão do bombeiro. Com relação aos métodos, né, ele traz informações que o tamanho mínimo da amostra necessária era de 26 participantes, para ter uma correlação adequada, com efeitos moderados. No entanto, ele iniciou o trabalho com 37 participantes que concluíram inicialmente os procedimentos exigidos de um estudo, mas devido ao propósito e uma métrica que ele adotou, que qualquer participante que não fosse capaz de fazer uma barra, ele seria removido dessa análise, né? Após isso, o total de 33 bombeiros foram selecionados, dentre esses 30 homens, na razão de 90%, e mulheres foram 3, na razão de 10%. Foram incluídos, então, nessa análise de dados. Eles também botou alguns outros quesitos que vale a pena mencionar, que seriam aqueles que não tivessem feito cirurgias e lesão nos últimos 3 meses, que fossem capazes de correr bem, como realizar flexões e levantamentos sem dor. Não ter histórico de doença cardiovascular, doença pulmonar, doença renal, doença metabólica, e estar realizando, em média, né, 30 minutos de atividade física por dia, isso de maneira não programada no treinamento, mas sim de rotina. Dentro do protocolo que foi pré-estabelecido, né, cada participante foi testado individualmente durante uma única sessão de teste, e foi solicitado a se abster de comer e beber nada além de água por 2 horas antes do teste. E também deixar de fazer exercícios extenuantes por 48 horas antes. E durante o teste usar roupas adequadas para o exercício. Os testes foram iniciados com medidas antropométricas e avaliação da composição corporal. Os participantes, então, completaram um aquecimento padrão, supervisionado, antes de realizar a sequência das avaliações da aptidão da parte superior do corpo, que foram uma RM no supino, flexão na barra até a falha, né, até o fracasso, flexões de solo também até a falha, e exatamente 5 minutos de descanso foram dados aos participantes a cada avaliação da parte superior do corpo. Ali eu trouxe uma terminologia que foi adotada por ele, que é aquele SP2P, que S é de strong, é o teste de força, e o E, endurance, que ele faz tanto de puxar quanto para empurrar, e ele, no SP2P, a métrica que foi dada, no índice, né, que a gente pode pensar assim, é uma repetição máxima de supino por uma repetição máxima estimada de barra fixa. E no endurance foi basicamente o número de flexões que ele conseguiria fazer e dividido pelo número de barra fixa que ele conseguia fazer. Seguindo ali ainda para a parte da métrica do protocolo para a composição corporal, foi aferido alguns dados para ser debatidos, foi a altura, a massa corporal, o percentual de gordura, o IMC, esse FMI e o FFMI, eles são índices calculados na mesma métrica do IMC, onde a gente tem a massa pela altura ao quadrado, sendo que o outro é a massa magra pela altura ao quadrado e a massa gorda, né, pela altura ao quadrado, e pela massa livre de gordura ao quadrado, que é a FFMI. Então, o protocolo de supino, ele fez da seguinte forma, né? Ele fez o aquecimento supervisionado e padronizado, após os participantes demonstrarem a capacidade de completar
toda a amplitude de movimento do supino. Isso ele pegava a barra sem nenhuma carga e fazia o movimento para poder parametrizar todos os pontos da execução, né? Daí iniciaram um aquecimento incremental, onde era feito 5 repetições a 50 RM estimado, e depois um repouso de 1 minuto, 3 a 5 repetições a 60% de 1 RM, daí o repouso de 2 minutos, 2 a 3 repetições a 80% de 1 RM, por fim, 2 minutos de descanso passivo, antes de tentar as repetições máximas, únicas com carregamento incremental progressivo, até que o participante experimentasse uma tentativa falhada. Aqui eu acho interessante, coloquei aquela observação que sempre havia um profissional junto com ele para fazer o movimento. Então, dá aquela questão psicológica que foi mencionada em aula, que às vezes o incentivo e ter a segurança de ter alguém ali, ela pode auxiliar no desenvolvimento da execução da tarefa, né? Então, aqui a barra fixa, eu separei ali um vídeo que eu acho que explica legal sobre como foi a execução que ele usou, e só algumas observações ali, que não era diferentemente dos testes do nosso TAF, bem como os de inclusão na PMPR, ali não é permitido parar as repetições, então a pessoa iniciou, ela tem que manter a cadência, e a tração na barra fixa estimada de 1 RM foi usada para o S2P, calculado com a seguinte equação, ali embaixo. Então, para a gente entender como ele pensou, para fazer essa estimativa de uma repetição máxima na tração na barra fixa, então ele pegava nessa formulazinha ali, a massa corporal em quilogramas, e somava isso a 0,033, que multiplicava a massa corporal pelo número de repetições que o indivíduo executou. E daí ali eu botei um exemplo de uma repetição máxima estimada para quem tem 83 quilos e executa 12 flexões na barra, então para esse indivíduo que fez 12 flexões na barra e tem 83 quilos, essa RM máxima estimada é de 118 quilos,87, 119 quilos, né? Vou apertar aqui para a gente assistir o vídeo. Já está até aberto aqui. Que até é um vídeo da PMPR, onde o Major Darani executa. Então, o Major Darani que executava. Ele, que é o chefe do Cefid, vai demonstrar para a gente a correta execução da tração na barra fixa. Partindo do solo, braço totalmente estendido, os pés fora do chão, posição da barra, da pegada na barra pronada, vai executar o movimento subindo o queixo acima da barra, em ângulo reto, conta o movimento quando a perna totalmente estiver estendida e o braço estendido. Não pode encostar o queixo ou o braço na barra e não pode realizar o impulso das pernas para subir o movimento. Como que seria essa execução incorreta das pernas? Não pode dar essa pedalada, que a gente chama, esse impulso. Não conta uma barra. Isso. E o teste termina quando o candidato voltar ao solo. Vamos achar aqui o ponto onde eu havia parado. Então, aquela era a correta execução que ele mencionou no artigo que foi usado para fazer essa aferição. Daí, para flexões de braço, também eu achei um vídeo que ilustra bem como ele descreveu a execução. Também era sem descanso, então o candidato não podia ter uma pausa, descansar nem em cima, nem embaixo, tinha que manter o corpo ereto.
e se não, perdia a contagem ali. Flexão de braços sobre o solo em 4 apoios, sem o apoio de joelhos, para candidatos do sexo masculino. Ao comando em posição, o candidato deverá posicionar-se de frente para o solo. Braços paralelos, estendidos perpendicularmente sobre o solo. Palma da mão sobre o solo, pernas estendidas e unidas. Pés apoiados sobre o solo em 4 apoios, ou seja, pés e mãos. Ao comando iniciar, o candidato flexionará simultaneamente os braços, aproximando ao máximo o peito sobre o solo, sem encostá-lo. Em seguida, voltará à posição inicial, estendendo novamente os braços. Cada movimento completo do exercício vale uma repetição. Atenção, observe as proibições constantes no edital. Então, essa foi a flexão de braço. Agora, ele chega na parte de análise estatística do que ele apresentou. Então, só relembrando ali com relação ao que é aquele SP2P, que no artigo é uma repetição máxima de supino, pela repetição máxima também estimada da barra fixa, que é conforme aquele cálculo que a gente fez, e o EP2P, que é o de endurance, é o número de flexões de braço pelo número de flexões na barra fixa. Eu vou utilizar o texto original para a gente olhar a tabela. Então, aqui foram as correlações que ele arranjou. Vou iniciar aqui em cima antes. Então, a tabela 1, ele menciona aqui com relação às razões, né, das correlações de 0,1 a 0,4 foi considerada uma correlação moderada uma correlação fraca. A correlação moderada, ela veio de 0,41 até 0,70, e uma correlação forte, ela foi acima de 0,71. Isso para os dados que a gente vai ver a seguir, né? Então, aqui ele faz apenas uma descrição das características principal dessa amostra, que não idade, altura, massa, o IMC, percentual de gordura, a carga de RM, tanto no supino quanto na barra, a razão que tem do SP2P, e aqui a gente pode ver. Então, aqui foi combinado da amostra. Aqui tem a divisão entre homens e mulheres. Um lado que eu acho interessante, né, que é o que ele busca, é a gente olhar essa linha, essa razão. Então, lógico, como a amostra contém mais homens, ela puxa para esse lado, né? Então, se olhar separadamente, a gente tem também uma distinção com relação ao grupo masculino e feminino, e também interessante essa questão aqui do lado, que provavelmente seja o máximo e o mínimo, né? É um ponto bastante sensível a gente usar como a métrica que foi adotada lá no rugby, e no de Pearson também, que usaram uma métrica maior, a gente vai ver na sequência, que aproximava de 1, ou pretendia aproximar a 1, né? Agora avançando, então, para a tabela dos resultados que ele teve, com a matriz com essas variáveis, e pensando no que ele sugeriu de correlação, sendo de 0,1 a 0,4 como fraco, e de 0,41 a 0,70 como moderada, vamos buscar aqui dentro desse nossa tabela o que foi correlação forte, né? Então, aqui dentro do SP2P, que é o Strong, aquela razão de RMs, a gente viu que tem uma correlação forte com o supino, né? Outra correlação forte que a gente teve também foi a barra
de um RM estimado com do supino. Aqui também tem uma correlação interessante, que é das barras e os apoios de solo. O que teve maior correlação nessa tabela, a gente pode verificar aqui, que é a massa magra, aquele IMC de massa magra, ou melhor, de gordura, com um percentual de gordura, né? Aqui a massa livre de gordura. Outra relação também que foi maior, tem esse IMC com essa massa magra. Tem dados que não apresentaram aqui, ele não enxergou uma correlação entre esse teste, que é o de força, com o teste do endurance. Então, não tem uma correlação entre ambos. Se eu pegar essa primeira linha, ele não faz essa correlação. Aqui deu 0. Ele não tem essa correlação. Vou voltar para a apresentação. Vamos entrar na parte de discussão propriamente dito. Então, os objetivos do presente estudo, né, foram investigar as associações entre esse SP2P e o EP2P e avaliar as relações de fatores potenciais que contribuem para esses índices, né? A literatura, ela sugeriu que a relação de força absoluta P2P deveria ser aproximadamente de 1. O que proporia que a mesma quantidade de massa pode ser levantada por os movimentos de puxar e de empurrar, né? Então, ali tem a relação que ele sugeriu, acredito que eu não tinha falado antes, então surge agora. Então, a relação para bombeiros, a média que foi encontrada ali, a gente viu que foi 0,84, mas existem pessoas com índices de 0,06 dentro daquela amostra, e lutadores universitários, 0,89, e os jogadores de rugby 0,97. Foi essa a razão encontrada, né? Então, mais uma vez a observação ali, né, que aquela 1RM é estimado para barra fixa. Ele não colocou a carga máxima e foi fazer um teste como foi no supino. Então, quando a gente avalia essas repetições até a falha nas flexões e nas barras, os bombeiros no presente estudo tiveram na questão de endurance, aquele EP2P, 6,77, onde uma faixa estimada seria de 1,6 a 2,7, né? A gente vai encontrar algumas considerações na sequência que podem responder esses dados. Por que será que está tão alto ali esse dado e por que será que está tão baixo? Aqui não está tão baixo, mas está longe daquela fração de 1, que seria o 100%, né, do SP2P. Então, depois de comparar essas duas amostras, o estudo atual ele pode ser razoável em sugerir que, né, o SP2P mais baixo pode ser um resultado de força máxima de empurrar baixo, enquanto o EP2P muito maior pode ser o resultado de esforços concentrados na resistência muscular de empurrar e potencial negligenciado de fazer a barra fixa, né? Então, o indivíduo, como a gente tem uma razão, um número maior na parte superior da nossa fração e um número de barras menor, esse número, na hora de dividir, ele vai dar um número maior. Se fosse uma razão inversa, daria um número com uma fração inferior a 1, 0,99 para baixo, né? Então, essa é uma dos pontos que ele observa, que pode ter um certo nível de não estímulo para fazer essa flexão na barra. Até porque é mais fácil, fazendo aqui um parênteses, na caserna, o cara é melhor pagar 10 do que assim, vai lá pagar 20 barras, ou pagar 10 barras. Então, ele desenvolve mais aquele lado, né? Isso fazendo um paralelo. Então, assim, né, os principais fatores a serem considerados ao interpretar o push-to-pull, esse P2P, são a carga levantada, né? Então, o esforço de 1RM versus repetições até a falha e o plano de movimento, né? Horizontal versus vertical. Então, a gente pode enxergar ali
alguns problemas, né, que seria essa questão do esforço ele ser realizado em planos distintos, né? Então, comparar comparar o resultado presente do estudo com a literatura anterior é um pouco difícil devido a diversos protocolos usados. Então, o Pearson lá ele fez um estudo e depois os pesquisadores fizeram adaptações, então acaba sendo um pouco mais complicado fazer essa correlação. Aqui eu fiz uma pergunta, né, até por que não uma remada sentada e o pule com a barra? Eu achei, fazendo aqui já uma inserção minha com relação a essa atividade, na hora que ele faz, eu acredito que a barra, fazendo correlação com ali a remada cavalinho aberta, elas têm correlações diferentes de emprego de músculo. Se a gente pensar no deltoide anterior, na hora que vai fazer a barra fixa, na hora que foi proposto, por ser mais fácil, ter uma maior, sei lá, permeabilidade para executar, eu acho que perdeu um pouco essa correlação do exercício anterior, a questão de verificar essa questão de puxar e principalmente na questão da mobilidade do ombro, as lesões que envolvem o ombro, né? Eu senti esse problema no artigo, então já me deu um pouco de desconfiança com relação a alguns dados que ele apresentou. Então, seguindo, né? Então, uma vez que os bombeiros realizam tarefas ocupacionais que requerem empurrar ou puxar com força, pode sugerir monitorar o desenvolvimento da força em ambas as ações. No entanto, né, descobriram que o desempenho na barra é de alta prioridade. Isso é interessante, porque a gente faz uma correlação dos nossos testes, que, lógico, mesmo com as ressalvas que eu fiz anteriormente, ainda ela é considerada com alta prioridade, né, considerando seu impacto em testes ocupacionais específicos em populações táticas. Então, a gente faz ele chegou aqui com uma correlação de especificidade dentro da atividade operacional dos bombeiros à barra fixa. Então, dentro do nosso ambiente interno, é um teste, além de medir dados de resistência e de força, ele também faz uma correlação com a atividade específica de bombeiro, né? É importante para os bombeiros realizarem muitas tarefas ocupacionais, além da importância da força da parte superior do corpo em tarefas ocupacionais. O estudo também destaca a importância da força muscular anterior e posterior no que se refere aos desequilíbrios nessas forças no ombro, né? E um dado que ele traz aqui já nas considerações mais finais, tiveram bombeiros que não conseguiram fazer uma flexão. Então, se é uma característica importante para o desenvolvimento dessa atividade, ele pontua aquilo ali como algo a ser discutido, né? E também que a gordura corporal ela é negativamente correlacionada ao desempenho de tarefas ocupacionais em bombeiros, bem como policiais. Ali na tabela anterior, no artigo, tem alguns índices que têm uma correlação negativa, que isso faz com que o aumento da gordura ele tenha uma redução em outro dado, né, que seja de performance profissional, ali traduzida em testes métricos, né? Então, o índice de massa corporal não pode ser também um indicador das capacidades de desempenho de movimentos que requerem a manipulação da própria massa, mas pode estar relacionado às capacidades máximas de força, como visto em pesquisas anteriores. Coletivamente, as capacidades de condicionamento físico e percentual de gordura são fatores importantes para criar um equilíbrio de força na musculatura anterior e posterior do ombro, né? Menciona aqui. A imagem que a gente tem ali da flexão, que a pessoa está fazendo, também ele cita aqui como uma limitação do estudo, né? Porque ao momento que o militar, o bombeiro está fazendo a flexão, ou qualquer pessoa, né? Isso é inerente à execução apenas da atividade, requer o levantamento de aproximadamente 64% a 75% da massa corporal. Ali a gente vê que a distribuição do peso
da pessoa fazendo nos pés é menor, seria o complemento disso, né, de 36% a 25%. Isso está sendo suportado pelos pés e o restante está pelos braços. Então, há uma divisão. Tem duas reações de apoio, ou melhor, quatro, né? São 4 apoios, 4 reações de apoio desequilibradas entre a parte superior e a parte inferior, nessa razão que ele mencionou. Enquanto isso, a barra fixa, ela tem o corpo todo suspenso. Então, ele está 100% suspenso. Então, tudo que ele eleva é a massa corporal. Ele cita como uma limitação aqui a variação dos status de treinamento também dos participantes. Embora todos tenham relatado participação atual em atividades físicas, ele falou que isso foi um problema encontrado, né? Agora, por fim, né, o teste de flexão, embora comum para a avaliação de aptidão do bombeiro, pode refletir mais sobre a força ou resistência muscular, dependendo das capacidades do indivíduo. O que eu compreendi aqui, se a pessoa tem um bom condicionamento, aquilo vira um exercício de endurance, faz lá 50, 60, 100 flexões. Se a pessoa não tem, ela vai estar fazendo, às vezes, uma RM, fazendo o máximo ali, fazendo 1 ou 2 flexões de apoio sobre o solo. Então, ela tem essa também variação de acordo com o indivíduo. Então, assim, foi feita a comparação entre o SP2P e o EP2P para começar a preencher o equilíbrio das performances de barras em comparação com as avaliações de força e resistência de empurrar e que podem precisar de mais prioridade no treinamento. Em conclusão, para os bombeiros, o SP2P médio parece ser menor do que o EP2P, com uma alta porcentagem de bombeiros incapazes de realizar pelo menos uma barra fixa, né? Isso pode sugerir a necessidade de implementação de estratégias de avaliação e treinamento para melhorar o desempenho máximo de empurrar e puxar. Outro fator que influencia o desempenho da execução da barra fixa, flexão de braço, no Endurance Push to Pull, foi o percentual de gordura, e que seria benéfico implementar estratégias de combate aos altos níveis de gordura corporal em bombeiros, porque isso pode prejudicar as capacidades de aptidão muscular absoluta da parte superior do corpo, e em consonância a isso, né, teria o problema desse desequilíbrio no ombro, na parte superior do corpo. É isso. Essa foi a leitura inicial do que eu fiz, que eu fui apresentando para os senhores.